De março de 2026. Eu vou começar de novo, porque a energia está muito alta. Eu estou muito feliz para contar para vocês dessa live que inaugura um novo ciclo na Editora Foco, que é o ciclo de clubes de livro. Por que eu estou falando isso? Porque é um movimento físico da tangibilização do conhecimento. A história nos conta a todo momento que existe um pêndulo, que é aquele movimento em que a história nos leva para um futuro muito dinâmico e próspero e volta para os tempos onde as coisas são de fato úteis e não simplesmente acessórias. E o livro vem ganhando extremo destaque nesse cenário, com grandes grifes de luxo, apostando nesses clubes de livro internacionais, onde as pessoas se reúnem para tomar um café, discutir os temas relacionados àquela obra e, assim por dizer, se aprofundar nos temas, porque aquilo que eu leio nem sempre é o que a Jéssica leu, e as conclusões que tiramos juntos disso é que enaltecem a força desses clubes do livro. E a Jéssica, que é uma especialista em direito digital e compliance, ano passado nos convidou a fazer uma parceria, e a gente topou, e foi super produtivo, super próspero a divulgação dos livros por meio do trabalho dela. E ela virou para a gente e falou, gente, por que não um clube do livro? E a Foco, como tem ali um pouco mais de uma dezena de livros voltados para compliance e governança, falamos, opa, super temos interesse, ainda mais capitaneados por alguém que se dedica tanto ao estudo desses temas quanto você, Jéssica. Então, aceitamos o desafio da Jéssica e ela veio hoje aqui contar para a gente ao vivo, e para quem também está ouvindo em reprise, tudo bem, o que é esse Clube do Livro. Mas não antes, eu queria que a Jéssica se apresentasse aqui brevemente, falando da trajetória dela, contando um pouco de como é que surgiu essa paixão por esse tema, infelizmente, tão necessário hoje no Brasil. Jéssica, seja bem-vinda, uma boa noite. Oi, Léo, boa noite. Não sei o que que houve com a câmera. Eu tô com o iPad deitado, mas não deu certo. Enfim, Não se preocupe, detalhe. eu sou apaixonada, eu sou formada em direito, nunca gostei de advogar, e aí foi aí então que eu me apaixonei por privacidade de dados e por compliance. E aí, desde então, são quase 6 anos nessa jornada de compliance e privacidade de dados, governança, direito digital, cibersegurança. Não é um caminho fácil, não é uma jornada fácil, mas é o que eu gosto de fazer, eu sou completamente apaixonada. É, quem me conhece, é um pouco clichê essa frase, né? Quem me conhece sabe, mas eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, pelos congressos, pelos livros, e a ideia foi, veio dos recebidos, né? Dos recebidos das editoras, tanto da editora Foco e das editoras que são minhas parceiras, né? Mas a editora Foco eu tenho um carinho especial e sou apaixonada pelos livros. E ano passado a gente teve uma parceria muito grande. É, tanto o livro, né, que o André ia participar, tanto que eu tenho, o livro que eu tenho um carinho especial, então o que me chamou a atenção, por que não, né? Há tantos clubes de livros que eu já participei e que eu sou completamente apaixonada por leitura desde a fase do ensino médio, me despertou esse prazer por ler desde o meu ensino médio. Até foi eu falo isso para os meus pais, né? Foram dois professores que me despertaram essa paixão por leitura, tanto um professor de história quanto uma professora de história, quanto um professor de português. Eu nunca vou esquecer deles, porque eles me marcaram muito. Se não fosse eles, eu acho que eu não leria tanto quanto eu leio hoje. Tanto que veio o Kindle, livros digitais, mas a minha paixão por livros de capa e papel, o cheirinho deles, assim, nossa, eu nunca vou perder essa paixão. E aí eu pensei, por Bacana. que não fazer um clube do livro para só profissionais da minha área?
porque é muito importante, né? A gente debater casos, é, a gente até vai para outro ponto. Por que não? Porque é muito importante a gente debater casos, questões que estão aqui no livro, atribuições que estão aqui, né? É muito importante a gente desenvolver o nosso senso crítico, o nosso julgamento, é, porque o pessoal, os profissionais de hoje, eles acham que é só uma listinha pronta que você vai lá, dá check, check, check. Ah, não, compliance é isso. Mas não, o compliance é um julgamento diário que você tem que fazer uma investigação, é, fazer uma investigação um pouco mais minuciosa de um caso um pouco mais sensível, que você tem que ir um pouco mais a fundo, é, sabe? Às vezes um assédio sexual, às vezes um assédio moral, que você tem que ir um pouco mais a fundo, que você tem que sim é, demonstrar que você sabe aquele assunto, domina aquele assunto. E às vezes um curso lá de, sei lá, de um final de semana de 12 horas, você não, Não vai sabe, não conseguir é adquirir vida essa real, bagagem. não é vida real. E aí por isso que sim, eu quis fazer o Clube do Livro por conta disso. A gente escolheu a dedo os 6 livros, que esse ano vão ser 6 livros, né? Assuntos que estão muito em alta, que são assuntos assim, um deles é assédio moral, um dos livros é um assunto bem legal, esse eu não tenho ainda, mas eu imagino que a roda dele vai ser uma roda de conversa super legal, que todo mundo, principalmente as pessoas que trabalham com canal de denúncia, eu já trabalhei no canal de denúncia, então eu tenho o domínio assim desse assunto e pessoas que trabalham com a investigação, mas geralmente quem trabalha com compliance trabalha com todos os braços, então é um assunto super interessante. E quem trabalha com compliance geralmente trabalha com PLD, trabalha com todas as leis, assim, tem que saber um pouquinho de tudo. Então, por isso que foi escolhido a dedo um pouquinho de tudo, todos os assuntos para a gente poder debater e desenvolver esse senso crítico, esse julgamento que a gente não desenvolve assim no dia a dia se a gente ficar só ali trabalhando no escritório. Verdade. E olha, eu sempre digo, Jéssica, que a inteligência artificial ela é uma ferramenta muito importante. Mas a inteligência artificial, de um modo geral, ela tem se resumido a um, dois parágrafos de conhecimento. Sim. Usando as suas palavras, não é vida real. Vida real, conhecimento em profundidade, segurança para fazer uma defesa técnica, uma sustentação oral, vem de muito empenho com muita Sim, leitura, né? E eu sim, imagino sim. que o Clube do Livro ele tenha como pano de fundo o fomento a esse debate, não é isso? Assim, eu sou uma grande fã da inteligência artificial, mas para as pessoas que também não desenvolvem o senso crítico, elas também não vão saber o que procurar, o que escrever, o prompt, que dizer para a máquina, sabe? E aí também não vão saber o que falar para a máquina, porque é difícil quando a gente não sabe o que procura, a gente não vai saber que resposta, Exatamente. Se você não sabe o que sabe? perguntar, que resposta que você vai ter, né? Exatamente. Então, para tudo, todo mundo fala, mas com a IA, hoje as pessoas perderam o julgamento, perderam o senso crítico. Eu já acho ao contrário. Para você ter uma resposta consistente, a máquina, você também tem que ser uma pessoa pensante. Você também tem que ter um raciocínio grande. Você também tem que ir além, porque senão uma máquina também não vai te dar algo de qualidade, entende? Então eu acho isso, assim, para mim não funciona, não é algo que funciona.
Entendi. Ô, Jéssica, e na sua visão, na sua leitura, você que já trabalhou com essa área, trabalha ainda, é uma leitora voraz, ela é uma apaixonada por esses conteúdos de compliance e governança, que importância você vê num clube de um livro para a vida dos profissionais? Assim, como é que as pessoas vão conseguir sistematizar a vida delas, tão corridas, com uma rotina de estudos que muitas vezes está perdida? O que que motivaria uma pessoa a fazer um clube do livro vendo essa importância profissional para elas? Bom, eu já tinha falado anteriormente, né? Mas na nossa área, principalmente em compliance, advocacia, isso ainda é muito sério, assim, exige bastante profundidade, a gente tem que dar bastante justificativa, respostas consistentes. Não dá para construir pessoas, por exemplo, que trabalham em empresas, organizações, não dá para a gente construir cultura, integridade, com um carrosselzinho, sei lá, de Instagram, de profissionais Verdade. de Instagram, né? Inclusive o meu, eu que faço isso. Não dá para você ficar lendo aquilo ali e daí construir conhecimento com aquilo ali. Então, por isso que eu propus o Clube do Livro, para as pessoas realmente pegarem um livro da mão, lerem, se propor a ler naqueles 2 meses e depois a gente ir lá conversar, discutir ponto a ponto, e também vai ter o grupo de WhatsApp, a gente vai conversar, falar os principais pontos. Ah, não, eu fiquei com dúvida nesse tópico. Então, eu acredito que esse clube ele vai ter um significado todo especial. Não vai ser só um clube do livro, mais livros para comprar, ou talvez. Depende das pessoas, mas quem se comprometer de verdade, eu acredito que vai ser uma troca super legal, porque quem vivencia o compliance, a gente não tem assim muitos profissionais e muitos lugares para ter essa troca de verdade. Hoje eu tive esse caso. Será que a gente pode ter uma troca? E o clube vai ser um lugar onde a gente vai poder ter essa troca. Então, eu acredito que cada livro a que eu escolhi, que a gente escolheu, vai ter algo de concreto para nós que trabalhamos com isso. Então, vai ter um pouco de governança, um pouco de compliance, até tem uns que tem ali um pouquinho de privacidade de dados. Então, a gente precisa argumentar mais com consistência, conhecer outras áreas, conhecer outras pessoas, vai ter um pouco de networking, né? Querendo ou não, as pessoas vão se conhecer. Então, se as pessoas querem avançar, crescer na carreira, eu acho que é um bom ponto. Muito bom. Você destacou com veemência essa necessidade de você saber usar das ferramentas intelectuais. É, Você então acredita que esse seria o maior gap profissional? Você tem visto colegas que não têm essa profundidade, que não têm o domínio, que não usam corretamente determinados conceitos ou que não conseguem sustentar por muito tempo questões técnicas? É, Sim, foi o que eu tinha falado, Léo. Eu acho que o maior gap que eu vejo é realmente alguns colegas verem o compliance como se fosse uma listinha já pronta, tipo Uhum. uma listinha de verificação. E aí marca item por item, e aí vai lá, arquiva o documento e aí fecha o compliance como se fosse um ciclo, e não como um documento vivo, como realmente é. E aí, quando chega uma situação real, uma investigação, um conflito de interesse, uma situação da vida real mesmo, e aí a pessoa paralisa, não sabe fazer. Sim, não sabe Porque fazer. e Muito, aí, quando, muito por quê? teórica. Sim, porque só teoria, 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 porque sempre fez curso, pós e tal, e geralmente na pós não tem muitas situações reais, geralmente são aulas, horas aula e uma prova, e aí você vai lá, faz um TCC e pronto, não tem situações da vida real. Então, isso
algo no clube assim que eu acredito que vai ajudar muito desenvolver. É isso que eu friso, desenvolver o nosso julgamento, nosso senso crítico, não só técnica, mas a técnica para a vida real, assim, a gente discutir, conversar com pessoas e tal. Muito bom. Olha, a Jéssica tem um LinkedIn super bem estruturado. Se as pessoas quiserem conhecer também o LinkedIn dela, fica aqui o nosso convite para mostrar como ela vem construindo a carreira profissional dela, que a gente admira demais. E a Jéssica, como ela disse, ela selecionou 6 livros para esse Clube do Livro. Então, a cada 2 meses aproximadamente, teremos um encontro onde vão ser feitos os debates, as trocas, as mensagens, as dúvidas, enfim. Tudo a gente vai explicar no nosso perfil. E acabamos de saber que a gente já tem o nosso primeiro encontro lá em São Paulo. A gente vai falar depois no nosso perfil tudo direitinho, onde é que vai ser, como é que vai ser. Mas para que as pessoas possam começar a estudar, o link vai estar aqui na bio com 30% de desconto no combo desses 6 livros que a Jéssica selecionou cuidadosamente para fazer parte do Clube do Livro. Não é isso, Jéssica? É isso, já tá na minha bio também. E a gente também vai postar alguns cards falando sobre o Clube do Livro. Ah, Acho que o ótimo. pessoal da editora Foco já postou. Eu não Acho estou que sim. vendo, estou sem o Instagram aqui, mas espero que sim. Mas a gente vai dar todas as novidades por lá, não é Uhum. isso? É, é Muito isso. bom. E a gente vai falar durante a semana um pouquinho mais. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre. E é isso. Muito bom. Esquecemos de falar alguma coisa desse momento maravilhoso? Bom, eu acho que não. Que maravilha. Tá ótimo. Eu só não Jéssica, só sei. podemos agradecer a sua presença. Eu desejo muita sorte e prosperidade. O livro do professor André, que infelizmente não pôde estar conosco, É, está no prelo com a nova edição, então temos muitas novidades vindo aí nesse cenário de compliance e governança e desejamos a todos que vocês aproveitem esse momento único, porque estudar é um ato solitário e quando alguém se propõe a fazer algo nesse sentido, de pegar na mão, de indicar caminhos, de trocar experiências, ideias, é uma oportunidade que a gente não pode abrir mão. Então, queria agradecer mais uma vez a Jéssica por ter tido essa iniciativa e desejar a todos um sucesso incrível nas leituras das obras selecionadas pela Jéssica nesse Clube do Livro. obrigada, Léo. Obrigada por essa oportunidade. Vamos juntos. Que bom, vamos sim, vai dar tudo certo. Obrigado, Jéssica, a todos que nos acompanharam aqui. Fiquem com Deus, com saúde. Até o próximo encontro, a gente traz novidades. Obrigado. Até. Valeu.